Como que nós vamos introduzir esse tema de falar com as crianças sobre dinheiro? Precisamos falar de dinheiro com as nossas crianças, mas Steph, como? Como que eu vou abordar esse tema com os meus filhos? Gente, apesar dos nossos filhos nascerem já num mundo permeado, né, que é permeado pelo dinheiro, a gente sabe que muitas das vezes, mas assim, a grande maioria mesmo, né, eles não são ensinados a como lidar com dinheiro. Até porque nós não fomos ensinados a como lidar com dinheiro. É raro quando a gente encontra algum amigo ou algum conhecido que falou que os pais ou alguma pessoa muito importante na vida dele deu essa orientação sobre grana, sobre gerenciamento das finanças, né? E ele conseguiu se tornar um adulto já com esse embasamento desde criança. É muito raro. Eu consigo perceber que muitos pais hoje, eles tratam essa questão do falar com dinheiro com seus filhos como um tabu gigantesco. E eu percebo que isso é por medo mesmo, sabe? O medo de, às vezes, tá de forma indireta ou de forma inconsciente incentivando seus filhos a serem consumidores, né, consumistas demais, ou às vezes tem medo de tá ensinando seus filhos a serem avarentos, ou até mesmo serem interesseiros, né? Eu ouço muito isso de pais, de responsáveis, então acabam optando por não se falar sobre esse assunto, deixe que cada um vai aprender com a vida, né? Eu fui assim, eu não tive educação financeira e eu estou aqui gerindo minhas coisas, mesmo que de uma forma muito louca, né? Tô sobrevivendo, então tá tudo certo. E na verdade não é bem assim, né? A gente precisa entender que a próxima geração ela vai ser completamente impactada por nós, pela nossa geração, por aquilo que nós vamos passar para eles, assim como nós somos impactados pela nossa criação, pelos nossos pais. Então, como que nós vamos introduzir esse tema de falar com as crianças sobre dinheiro? Bom, primeiro passo que eu quero trazer aqui para vocês, que é de extrema importância, antes da gente falar de dinheiro com as crianças, a gente precisa entender quais são os sonhos delas, quais são os objetivos delas. A gente precisa ter diálogo com as nossas crianças para entender aquilo que movem, que as move. Dentro da minha casa eu tenho dois seres, né, duas bonecas que são completamente diferentes uma da outra. O que move um não é o que move a outra. Personalidades diferentes, a forma com que agem e reagem completamente diferentes. Tem até um episódio que é muito interessante, eu já compartilhei algumas vezes, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu dentro do carro, voltando da escola com as meninas, e aí a Beatriz falando do sonho dela de ir pra Disney, e falando e viajando no sonho, né, e falando da Disney e tal. De repente, Helena vira pra irmã e fala assim: irmã, eu não quero ir pra Disney, porque eu passo mal no avião. Aí a Beatriz falou: mas como assim, irmã? Você não quer ir pra Disney? Pra Beatriz foi um absurdo. E as duas começaram ali uma discussão, uma DR, né? De uma com a outra, uma tentando convencer a outra que não tinha isso, que tinha que ir, que a única forma de ir era de avião, porque era uma coisa muito maravilhosa e tal. E eu fiquei caladinha, não intervi, eu queria ouvir pra entender como que as duas iam resolver esse problema delas, essa questão, né? Que não era um problema. E a pequenininha falou assim: tive uma ideia. Irmã, você vai de avião, você conhece tudo, você brinca lá e quando você voltar, você me conta tudo como que foi. Aí a Beatriz: nossa, Helena, então tá combinado, eu vou e depois eu te conto tudo. Falou até assim, né? Nos mínimos detalhes. Olha que interessante, gente. Enquanto uma viagem internacional para um mundo encantado, né, move uma, a outra não quis nem saber. Então, se eu como responsável, como mãe, não souber o que move as minhas filhas, o que realmente gera nelas o desejo de alguma coisa, de alguma conquista, de alguma vivência, não tem como eu falar com elas substancialmente de como que elas vão conseguir aquilo, sabe? Então é por isso que eu trago para vocês essa questão, porque o despertar, quando a gente fala, quando a gente conversa com os nossos filhos e desperta neles esse autoconhecimento, quando a gente fala sobre os sonhos, sobre aquilo que os move e desperta neles esse autoconhecimento,
Aí sim, a gente vai ter um caminho para poder mostrá-los que o dinheiro é um meio para poder realizar aqueles desejos deles. Entendem? Então, o começo de um diálogo, o começo de uma estrutura para a gente introduzir o tema, né, sobre finanças para crianças, eu afirmo para vocês que essa é uma das melhores formas para vocês começarem, tá bom? O próximo passo disso é você deixar com que elas entendam que o dinheiro é uma troca. Tá? Elas vão pegar aquilo, aquela nota, aquela moeda, o cartão de crédito, vou falar também sobre essa questão do cartão, né? E que eles vão fazer uma troca. O comprar alguma coisa é realizar uma troca de um valor monetário por um objeto, ou pela realização de um sonho, ou por uma vivência, por alguma outra coisa. Eu tô fazendo ali uma troca. Para eu poder realizar um sonho, para eu poder ter algo que eu quero, eu preciso pagar por ele. Então, as nossas crianças precisam entender que para a gente viver, sobreviver a começar, e viver mesmo, né, ter abundância e realizar tudo que a gente deseja, a gente precisa pagar por aquilo que a gente quer, né? Então, aí, a gente precisa fazer com que eles tenham vivência dessa troca, sabe? Começa a deixar aí seus filhos, quando for na padaria, na farmácia, seja onde for, deixa eles pagarem, deixa eles terem essa experiência do dar o dinheiro e pegar a sacola, porque essa forma lúdica já começa a introduzi-los nesse universo. Só que, para isso, nós precisamos adequar a nossa linguagem à faixa etária das crianças. Então, a forma com que a gente vai falar sobre dinheiro com uma criança que está ali entre 2, 3, 4 anos, não é a mesma que a gente vai falar com uma que tá com 7, 8, 9, que já faz continha, né? Então a gente vai adequar essa comunicação. Para tratar com dinheiro, sobre dinheiro com crianças pequenas, nós vamos precisar de dar exemplos concretos para elas. Se a gente fala que uma pessoa morreu, né? Nossa, tô morrendo de calor. Na cabecinha delas vem primeiro aquela coisa concreta. Primeiro, elas são muito literal, sabe? Muito literal. Então, primeiro elas vão imaginar alguém morrendo, entendeu? Elas não conseguem ainda entender essa linguagem de expressão, elas são literais demais. Então, pegue moedas mesmo, moedas, cédulas, sabe? Vai mostrando ali exemplo prático para você fazer. Pega uma nota de 20 reais, de 50 reais, do jeito que você quiser, e pega a mesma quantidade em moedas. Mas aí você pega em moedas de R$1, você pega em moedas de 50 centavos, e você vai mostrando que o bolo de moedas, a quantidade de moedas para dar o mesmo valor de uma nota é muito maior. Sabe? Eu gosto muito de fazer isso com as meninas quando a gente vai abrir o porquinho delas. Então a gente já vai separando as moedinhas, 50 centavos, R$1, e eu faço os bloquinhos, sabe? Eu prendo, eu faço a contagem e prendo com durex os bloquinhos igual a gente fazia antigamente. Então elas conseguem ver que o bloquinho de moeda de R$1 até dar R$10, ele é de um tamanho. Para dar R$10 em moeda de 50 centavos é outra quantidade. Eu faço isso com elas desde pequenininha, Heleninha, bebê, sentadinha assim, equilibrando no meu colo. A gente já separou, não sabia valores, ela não sabia número, ela não sabia nada, mas ela estava ali separando. E introduzi-las nesse universo já faz com que o subconsciente delas vai trabalhando a favor desse entendimento, tá? E aí, gente, para poder fortalecer também essa ideia da troca, né? Eu quero reforçar com vocês, deixem seus filhos vivenciarem o dia a dia, o cotidiano. Não pague somente no cartão de crédito. Eu, por exemplo, eu tenho aquele que a gente só encosta o celular, né? Tem uns que é só o relógio, só encosta o celular, ele já paga. E aí, uma vez eu estava no estabelecimento com a Helena, e ela me pediu uma coisa. Eu falei assim, filha, não vou levar porque hoje a mamãe não trouxe dinheiro. Ela falou assim, mamãe, passa o cartão. Eu falei, filha, a carteira da mamãe ficou dentro da bolsa, deixa lá no porta-malas do carro. Mamãe, é só você encostar seu celular que o moço te dá.
Olha como que eles são atentos, né? Quando isso veio, eu falei, meu Deus do céu, a gente acha que não, mas eles estão observando demais. E aí, quando ela falou isso, aí eu tive que sentar. Eu cheguei em casa, eu expliquei pra ela, né? Mostrei pra ela que ali, aí eu abri lá, ela viu o cartão, eu fui, peguei o cartão da minha carteira, mostrei, tá vendo, filha, que é a mesma imagem. Esse cartão aqui, filha, vem aqui no banco da mamãe, ó. E aí mostrei que ali tinha valor, aquilo significa que tem tantas notas e que aquilo ia sair da minha conta pra... E aí eu fui explicando pra ela numa conversa muito legal e tal, e aí ela prestava atenção, às vezes ela parava de prestar atenção, mas o importante é, ela entendeu, porque hoje quando eu falo com ela, né, que eu não tenho, ela não fala mais pra eu poder encostar o celular, então ela entendeu, da forma dela eu consegui fazer com que ela entendesse, mas como tá no meu celular e eu vou pagar, como é que eu vou fazer com que elas vivenciem isso? E é aqui que eu quero te trazer a sugestão. Ande, quando você for na padaria comprar pão, leva com dinheiro, com nota real, entendeu? E aí vai e faz com que ela tenha essa experiência. Quando ela tiver quando você for sair para comprar uma balinha, uma casquinha, sei lá, qualquer coisa, possibilite seus filhos a fazer isso. Outra coisa também muito legal, que funciona muito bem com crianças menores, é trabalhar com a lojinha. A gente deu de presente para as meninas aquela máquina registradora de brinquedo e elas direto brincam de lojinha lá em casa. E na máquina registradora tem aonde passar o cartão de crédito, tem as moedas de mentira, tem as notinhas de mentira. E elas sabem que para poder entregar o produto que ela tá comprando, por mais que aquilo seja de mentirinha, ela tem que entregar a notinha ou ela tem que entregar. Elas falam os valores, é 10 reais. Elas não têm noção do quanto que é 10 reais. Mas elas dão o preço delas que elas acham que é daquele produto e tá tudo certo. O importante é elas entenderem que precisa haver essa troca. As coisas, existe um valor e existe um valor a ser pago. E quando a gente já vai introduzir sobre dinheiro, né, sobre finanças com crianças maiores que já conhecem operações matemáticas, aí sim a gente consegue aprofundar um pouquinho mais no tema. É muito bacana você permitir com que os seus filhos administrem o próprio dinheiro. Como, Steph? Deixa ele comprar o lanche da cantina. Dá para ele o dinheiro da semana para ele poder fazer, por exemplo, o lanche da cantina. Sabe? As doações que você vai fazer para alguém na rua ou uma doação numa igreja que você frequente, faz com que ela vá e pegue do valor que você deu para ela, né? As crianças maiores, eu já indico que você comece a dar assim uma mesada e que aquela mesada ela entenda que uma parte daquela mesada é para doação, outra parte é para investimento e a outra parte é para ela gastar com o que ela quiser. Aí você não vai dar o bedelho, mas você já orientou, né? E a forma com que, vou dar o meu exemplo novamente, que eu introduzi isso com a Beatriz, que já tá começando nessa idadezinha, foi ter autonomia, eu dei autonomia para ela de comprar um lanche na escola. Então tem dias que ela leva o lanche de casa, mas tem dias que ela leva o lanche, que ela compra o lanche na escola. E aí eu já peguei a tabela de valores, eu sei quanto que é, e aí a gente combina o que ela vai comprar naquele dia, eu dou uma nota e falo, filha, vai ter troco. Então, às vezes, ela não sabe quanto que é, mas o fato dela saber que aquela nota que ela vai dar pro caixa, ela tem que ter troco, olha só, ela já sabe que o valor que ela deu é maior do que quanto que aquele produto custa. E aí, quando ela chega em casa, eu confiro o valor, né? Então, isso também é uma ótima oportunidade de você começar a introduzir essa questão de gerenciamento, tá? Quanto a crianças maiores também, uma coisa que eu gosto demais, gente, e de verdade, deixa eu falar com vocês, apliquem isso na casa de vocês, porque é muito gostoso. Além de ser um momento em família muito legal, é uma oportunidade excelente da gente criar consciência nos nossos filhos da questão financeira. É o quê? Jogar jogos de tabuleiros com eles. Jogos de tabuleiros que dizem respeito, que tratam de dinheiro. Por exemplo, o banco imobiliário, né? Eu gosto demais. É um momento de interação, a gente consegue ali desenvolver valores, consegue desenvolver habilidades com dinheiro, né? Embora a gente saiba que aquele dinheiro não é um valor real, mas as nossas crianças, elas começam a ter contato e eles podem aprender como é gastar dinheiro. Eles aprendem ali no banco imobiliário que eles podem ficar endividados. Eles vão entender através de uma forma lúdica, de brincadeira, que eles podem ter dívida. E aí,
se ferrou quando tem dívida, né? Mas eles também aprendem que eles podem investir para o futuro, que eles podem comprar um imóvel. E aí, quando a gente tá ali brincando, eu sempre dou umas pitadinhas. A Helena ainda não brinca, mas, né, eu gosto de brincar com os maiorzinhos, meus sobrinhos, essas coisas assim. É muito legal. Além de você transformar um momento em família extremamente agradável, né, gente? A gente sabe que brincando, as crianças, elas têm uma ideia muito melhor, né? Essa forma lúdica faz com que elas entendam de uma forma tão intrínseca, tão básica, tão leve, sabe, sobre o mundo do dinheiro. É tão gostoso. E assim, elas vão aprender também a pensar nas prioridades. Elas vão entender que existem prioridades, que tem coisa que você não pode abrir mão, já tem outras coisas que você pode abrir mão. E aí, isso vai desenvolver nelas o quê? Os hábitos de consumo no futuro, né? Futuramente, elas já vão ter uma ideia de consumo bem diferente, porque elas já vão estar ali direcionadas, já vai ter guardado no subconsciente delas essas informações. E aí, quando a gente já começa ali na fase em que as crianças começam a monopolizar mesmo, né? Ou então ali a ter o próprio dinheirinho delas, a entender o universo financeiro delas, gente, é tão interessante. A gente passa por cada situação. Mais uma aqui que eu vou contar pra vocês. Uma amiguinha de uma das minhas filhas falou assim, pediu, né, fez um combinado com as mães mais próximas de que o presente de aniversário ia ser um valor em Pix ao invés de ser presente, porque ela já tem muitas coisas, bonecas, essas coisas todas, e aí a mãe combinou das mães mais próximas dar um valor em dinheiro, em espécie, fazer um Pix para ela poder comprar um negócio maior que ela queria, uma coisa bem mais cara e tal. E aí a minha filha chegou para mim e falou assim, eu não vou fazer Pix, mamãe. Eu falei assim, por que, minha filha? É o presente dela. Não, mamãe, a gente leva uma boneca, a gente leva um brinquedo. Eu falei, filha, mas a gente vai gastar o dinheiro pra comprar a boneca, pra comprar o brinquedo. Não, mamãe, eu não vou fazer Pix, porque senão vai tirar do meu cofrinho, vai tirar das minhas economias. Eu não quero tirar das minhas economias. Olha a consciência que ela já está. Eu achei isso tão interessante. Falei, filha, gostei de ver, você tá poupando já, você tá com essa consciência, né? Mas então quer dizer que da sua economia não pode tirar, mas da mamãe pode. Pode, mamãe, você paga. Olha isso! Então o fato de ir lá e comprar a boneca na cabeça dela ou comprar um brinquedo na cabeça dela ia sair do meu dinheiro. O Pix ia sair do dinheiro dela, porque tudo que ela fala, às vezes assim, eu negociando com ela, eu falo, vou tirar das suas economias, já que você quer muito. Então ela associou. E aí eu falei com ela, não, filha, fica tranquila, vamos contribuir com a sua amiguinha sim, pra ela ter o presente que ela quer, que ela gostou, mas a mamãe não vai tirar das suas economias, tá? Já tá no nosso planejamento de presentes dos seus amiguinhos do mês. Ela, então tá bom, mamãe. Então, nossa, mamãe, então ela vai ficar muito feliz. E aí tudo mudou. Ai, gente, é tão interessante essa vivência, sabe? Essa coisa, quando a gente tá ali com eles, a gente vai vendo essa evolução. Às vezes a gente acha que o que a gente tá fazendo não tá fazendo diferença. Mas quando você vê, quando você vivencia, né, momentos e coisas como essa, você vê que realmente aquilo que você tá ensinando de alguma forma tá entrando na cabecinha delas, né? E trazendo esse exemplo de forma prática para vocês, eu quero dar mais uma dica, né? Que você crie, faça com os seus filhos essa forma de poupar com a moedinha, com a nota, num pote que ele seja transparente, sabe? Porque quando você coloca ali o potinho transparente, você vai colocando a moedinha, você vai colocando a nota, ele vai vendo aquilo crescer, ele vai vendo aquilo enchendo. Então isso vai fazer na cabecinha dele, ele entender que quanto mais ele tá colocando, ele tá poupando, ele está ali crescendo, tá chegando mais perto o momento dele realizar aquele objetivo da conquista, dele comprar aquilo que ele quer, de fazer aquilo que ele quer. Então, fica mais fácil de você falar sobre investimento com seus filhos, quando a gente vai fazendo essa poupança em um recipiente transparente. Essa dica também é muito boa, gente, muito boa, porque é a forma da gente introduzir sobre investimento. Como eu falo, né, eu faço já investimento no nome das meninas com elas desde pequenininhas, então ficou mais fácil delas entenderem. Quando eu mostro lá pra ela, isso aqui, o dinheirinho que a gente tá colocando aqui na corretora, eu já começo a falar os nomes pra elas saberem. Então lá, igual tá sendo aqui no cofrinho, ó, lá tá crescendo mês a mês também, sabe? Então, essa dica é muito boa. Coloque em prática já. E mais uma vez quero reforçar com você a mesada.
né? Quando os seus filhos estiverem numa idade onde eles já saibam fazer conta, onde eles já têm algum nível de autorresponsabilidade, eu sou super a favor da mesada para poder ensinar essa questão da gestão financeira. E aí, a mesada, gente, ela pode ser uma excelente oportunidade para as crianças maiores desenvolverem a responsabilidade da gestão entre investir e gastar. Mas o que é muito importante aqui que eu quero falar com vocês, você precisa ser firme no acordo que você for fazer com seu filho. A mesada, para ela poder ser válida, ela tem que ser muito bem trabalhada nos acordos, tá? Você precisa ser firme. Então, você vai determinar aqui, vai definir um valor, né, com seu filho, claro que condizente à idade dele, né, vai fazer ali seus combinados e vai ensinar eles a dividir. Eu ensino a dividir em 3 partes: doação, investimento e o que ela pode gastar com o que quiser. A Beatriz, eu começo a mesada a partir do ano que vem, então a partir ali de 6, 7 anos, 8 anos, já dá pra gente começar com uma mesada. Tem pais que gostam de começar com 9, 10, fica a seu critério, tá? Mas a forma com que eu tenho hoje com a Beatriz, ela não é muito uma mesada, é só um combinado que a gente tem em formato de mesada. Eu vou introduzir mesmo daqui a pouco, mas a gente já tem um combinado que se aquele valor que eu dei pra ela pra alguma coisa acabar e ela gastar com outra coisa, não tem mais. E se você combinou que aquela mesada do seu filho tem que durar pra semana toda, você tem que ser firme. Se ele gastou antes, gastou, acabou, você não vai dar mais. Ah, mas eu vou ficar com vontade, vou ficar com fome. Se vira, vamos encontrar outra solução. Mas a sua mesada você não tem mais. Nosso combinado foi esse. E essa é a forma com que eles vão aprender. Que se eles não gerirem bem o dinheiro deles, vai acabar. E nem sempre vai ter na fonte, né? Para tirar ali, por exemplo, se eles forem um adulto com salário, se eles gastarem todo o salário na primeira, segunda semana, acabou a fonte, né? Não vai ter, vai ter que esperar. Quando a gente já tem toda essa introdução e a prática dessa vivência nesse universo de finanças com os nossos filhos, você vai vendo que você mesmo vai desenvolvendo formas que você vai se descobrindo. Porque para você fazer isso, você vai ter que aprender com você mesmo. E isso é muito legal. E por isso eu quero afirmar com você que o melhor exemplo vai ser o seu. Porque você pode falar, sentar com seu filho, conversar e explicar, mas ele vai replicar exatamente o que você faz. Sinto lhe informar. Então, se você é uma pessoa que vive reclamando que tá sem dinheiro, se você é uma pessoa que, nossa, que sabe que não... que dinheiro pra você é um tabu, é difícil, é tal. Seus filhos, não adianta você querer ensinar em palavras, tá? Eles vão aprender todos os dias observando o seu comportamento. As atitudes falam mais alto do que as palavras. Se nós, como pais, né, mostrarmos ali que a gente só faz compra de alguma coisa quando a gente tá planejado para aquilo, né? Quando há um planejamento para aquela questão, os nossos filhos também vão aprender que o consumir também precisa ser feito de uma forma criteriosa. Existe um planejamento para poder consumir, então ele vai ser mais criterioso, ele vai ser mais responsável. Por isso, nós precisamos repensar as nossas próprias atitudes, os nossos próprios hábitos financeiros. E é essa parte que eu mais gosto. Porque para você fazer isso com seus filhos, você vai ter que trazer em você. Você vai ter que criar a consciência, vai ter que ter a mudança na atitude e aí sim você vai impactar na próxima geração. E esse é o nosso objetivo. É a começar em nós para que a gente realmente faça uma nova geração muito mais consciente financeiramente e próspera. Porque quanto mais conscientes financeiros nós somos, maior é a prosperidade que a gente consegue desenvolver, que a gente consegue produzir através de nós. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido trazer dicas para você, não somente dicas de conscientização, mas também dicas práticas. Comenta aqui embaixo para mim, por favor, qual foi a que você mais gostou, a que mais fez sentido para você. Se você também não gostou, se você achou que não tem nada a ver, Steph, que você viajou aí, que eu viajei aqui nos pensamentos, comenta aí também, tá tudo certo. O importante é você comentar, é você curtir, é você compartilhar com algum amigo seu, com pessoas que você acredita que também vai ser relevante para eles esse conteúdo, para que assim a gente possa continuar crescendo e trazendo mais e mais dicas e conteúdos compartilhados aqui com vocês, tá bom? É isso, um beijo e até o nosso próximo encontro.